Sei, mas eu não sei descrever assim. Eu acho que é o que ajuda todo mundo na sociedade a ter uma vida minimamente digna. Acho que é difícil. Direitos humanos, assim, a teoria em si eu não sei, né? Os direitos que a gente tem como cidadão, como pessoa. Direitos humanos eu tenho uma noção básica. Para garantir os direitos básicos de todo ser humano. Bom, eu sou o professor Márcio José Pereira, sou professor do Colegiado de História, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente eu tenho um projeto de pesquisa na instituição chamado Trajetória Histórica dos Direitos Humanos no Brasil, de 1988 a 2022, que é o meu recorte de pesquisa. Estou atualmente coordenador do Centro de Educação e Direitos Humanos do campus de Campo Mourão, que é ligado à pró-reitoria de assuntos estudantis e direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto normativo que foi pensado principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial por conta dos crimes e atrocidades cometidas durante o período do conflito bélico, principalmente contra as populações de origem judaica e outras populações que eram consideradas minorias na ótica nazista. O debate dos direitos humanos ele vai ser puxado pela primeira-dama norte-americana, Eleanor Roosevelt, e por um conjunto de juristas, onde ela tinha por intuito a consolidação de uma carta, de uma declaração que fosse a nossa marca maior enquanto humanidade. Então, se vocês lerem a Lynn Hunt, que é uma autora que trabalha com a invenção dos direitos humanos, se vocês pegarem outras interpretações, vocês vão se deparar com a ideia que se um povo alienígena viesse para a Terra e nos pedisse um documento que nos representasse, a Declaração Universal dos Direitos Humanos seria esse documento. É o documento que fala da nossa humanidade e de nosso compromisso com a promoção da dignidade da vida humana, independente de classe, cor, credo, condição econômica, gênero, identidade de gênero, performance. Então, é um conjunto de direitos que regem a vida para todos da humanidade. É um conjunto de direitos que são naturais, que são inerentes à condição daquele que nasce humano, que são inalienáveis. Então, esses são os direitos humanos na interpretação moderna, a partir da criação da ONU e da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos nada mais são do que um conjunto adicional do regulamento social que nós já possuímos. Na verdade, a gente tem que promover três pilares que são fundamentais na minha interpretação. O primeiro pilar é o respeito. Nós não conseguimos viver em sociedade se nós não respeitarmos a humanidade do outro. O segundo pilar é a empatia, é entender que o outro também tem necessidades, que essas necessidades às vezes pode tentar sobrepor a mim. E o terceiro é promover a dignidade da pessoa humana. Eu descobri a gravidez do Raul, eu tinha 22 anos e foi uma gestação tranquila. Não tive contratempo nenhum, fiz o pré-natal desde o início da gestação. Ele foi nasceu de parto normal. Sempre, o desenvolvimento deles sempre foi dentro das expectativas da idade. Então, na infância dele, na parte de bebê, eu nunca tinha percebido nada. O que despertou, o que chamou a atenção? Quando ele chegou na idade de 1 ano e meio, 2 anos, e ele não dialogava. Ele falava palavras soltas, palavras difíceis para uma criança, para um bebê, mas ele não desenvolvia um diálogo com a gente. Então, me despertou, vou procurar uma fonoaudióloga.
Ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Procurei a fonoaudióloga, daí coloquei meu questionamento, as minhas angústias, né, com relação à fala dele, e daí ela me encaminhou para neuro para fazer alguns exames. Nesse mesmo período, ele era uma criança assim, quando mudava a rotina, ele chorava muito. Então, tipo assim, mudava a rotina dele, ele, como ele não conversava, ele chorava muito. Então, isso, queria saber por que acontecia isso. Então, assim, conhecer o seu filho dentro do espectro é muito importante, porque se a gente fica, a criança faz assim, a criança faz assim, é um espectro, gente. Por que é um espectro? Então, ele tem critérios diagnósticos. Então, assim, o autismo é uma alteração no desenvolvimento neurobiológico, como a gente já falou, né? Ele é uma alteração de funcionamento neurológico. Então, pode ser várias áreas cerebrais, pode ter alguma alteração, pode estar menos trabalhada. Então, é uma alteração de neurobiológica. Ele vem com critérios diagnósticos. Então, todo mundo é um pouco autista? Bom, você tem alteração sensorial? Não existe isso de todo mundo é um pouco autista. O que as pessoas pensam? Dentro do critério diagnóstico tem várias coisas, várias características, e daí você pode ter, porque é tudo cérebro, nós somos cérebro. Então pode ser que você seja um pouco mais isolada, mais tímida, mas isso não é critério diagnóstico. Então o critério diagnóstico ele vem ao seguinte, déficit na interação social. Então, déficit na interação social, comportamentos restritos, comportamentos repetitivos, interesses restritos e estereotipias. Meu nome é Letieri Sanches Pereira, eu tenho 41 anos, sou enfermeira e professora hoje da graduação na medicina, né? Mas sou professora e enfermeira. Quando que você recebeu o seu diagnóstico? Com 19 anos. Sou repositora, operadora de caixa. Eu lembro que a gente foi atrás, pensou em ir atrás de alguma coisa quando eu tinha uns 15 anos, por causa de muita reclamação de professores. Só que daí veio a pandemia e minha família foi adiando essas coisas. Foi mais quando parou a pandemia, a gente começou a voltar às aulas que eu comecei a insistir. Só que a gente estava insistindo e foi atrás para diagnóstico de TDAH, que era o que mais parecia, o que mais falava. Eu recebi diagnóstico de TDAH, só que daí quando eu fui começar a fazer consultas com neuropsicóloga, com essas coisas, ela falou para fazer um teste daí de autismo, por causa que ela estava suspeitando que eu não tinha tanto traço de TDAH, mas sim de autismo. Acho que a parte que eu que mais deu diferença foi quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, falaram para eu começar a tomar remédio. Remédio com de TDAH, eu não lembro o nome do remédio. Mas eu lembro que aquele remédio não fazia bem. E podia até dar uns efeitos positivos, às vezes, só que na maioria das vezes eu sentia que não fazia efeito nenhum. Na verdade, até dava mais reação negativa. Então, mas eles continuavam falando para forçar a tomar remédio, porque se eu tinha TDAH, que ia ajudar. Mas quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eles falaram assim que provavelmente era por isso que os remédios não estavam dando o sintoma certo comigo. Foi 1 ano de investigação, fez vários exames, e daí com 4 para 5 anos, daí eu recebi um pré-diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Que na época o médico falou. E daí, a partir de então, nós começamos a ajudar no desenvolvimento dele. A primeira coisa que o neuro falou, coloque ele na escola. Mas eu falei, doutor, mas qual escola, né? Ele falou assim, não, na escola regular. Oi, meu nome é Raul Carlos Penha. Eu tenho 23 anos. Ter um autismo surgiu na minha vida em 2021, quando meu filho tinha 2 anos e 4 meses e ele foi diagnosticado com autismo. Na época eu segui a minha área de atuação, enfermeira, terapia intensiva, estomaterapia da área de feridas, então eu não tinha nenhum contato, na verdade, com parte de neuro, psiquiatria, não tinha contato. Então eu não entendia nada sobre o tema, na época 2021, parece que foi ontem, na verdade, né?
Daí, desde então, ele está na terapia e eu passei a estudar muito, porque eu sou meio controladora. Então, eu passei a estudar muito porque eu queria entender o cérebro do meu filho, na verdade, entender o que acontecia, entender como eu podia otimizar a terapia, entender como eu podia manejar ele. E, assim, foi bem libertador, foi bem legal, assim, entender do autismo, eu acho muito importante. E acabou virando um tema, assim, uma paixão para mim. Que quando eu era criança, eu contava bastante na escola, fazia bastante bagunça. E na época eu fui diagnosticado com TDAH. E eu tomava muita bronca, apanhava em casa, mas não resolvia, sabe? E aí eu até tentava, né, controlar o impulso, a hiperatividade. Eu não gostava de tomar bronca nem apanhar, só que eu não conseguia. Quando eu percebia, eu já tinha feito tanta bagunça. Aí eu ficava no ciclo. Eu já fazia acompanhamento com uma psicóloga, já fazia um tempo, por conta do TDAH. E um dia ela percebeu assim que eu acho estranho, que eu não olhava muito no olho. E nas sessões eu comecei a sentar um pouco longe dela. E ela suspeitou, aí ela passou uns testes e me encaminhou para um psiquiatra. Aí o psiquiatra deu um laudo que eu tinha. A professora da creche foi bem receptiva. A professora se interessou pelo caso, foi até a PAI para saber o que ela poderia estar fazendo para ajudar ele. E era estímulo, ele precisava de estímulos. Daí ele mudou de escola. Esse ano que ele estudou lá foi quando o doutor deu pré-diagnóstico de Asperger. E daí lá foi a situação que eu senti do preconceito. Eu vivi isso. Eu tenho uma amiga que ela é pedagoga, ela já tinha terminado, e ela fazia psicopedagogia, pós em psicopedagogia. Então, quando a gente descobriu o que era, ela pesquisou um monte de coisa para a gente estar sabendo o que a gente poderia estar fazendo para o desenvolvimento dele. Então, daí, quando o médico deu, eu levei na escola todas as pesquisas que a gente fez, o que poderia ter acontecido. E daí a gente descobriu que ele tinha dificuldade com mudança. Então, a partir do 2º ano, ele sempre teve recurso. Aí, quando a sala ficou pronta, ele fazia no contraturno. Aí terminou o 5º, aí quando chegou no 5º ano, na metade do ano vem a notícia, não vai ter o 6º ano para o Raul aqui. Ele começa o sofrimento, de novo, mudar de escola novamente. Aí mudamos ele para mudar de polo. Quando a criança, então na primeira semana de aula no polo, eu já fui convidada para uma reunião para decidir as aulas de recurso dele. Então, ele teve recurso no unidade polo desde o início do ano. Estudava à tarde, fazia o contraturno de manhã nas salas de recurso. Ele teve esse recurso até o 3º ano. Então, assim, o plano educacional individualizado, famoso PEI, ele é um documento que é estratégico e ele é personalizado. Como que ele surge? Ele surge numa série de contextos de várias outras leis anteriores que retoma lá a Declaração de Salamanca de 1994, depois vem trazendo para resoluções mais novas, medidas provisórias da lei de 2015. Por quê? Porque no ensino superior, no ensino fundamental e médio, os professores começaram a identificar, né, uma série de questões que estavam mobilizando as formas de ensino e aprendizagem de maneira distinta. Então esse documento, ele é um documento que, primeiro de tudo, ele é colaborativo. As universidades podem optar por ele ou não. Agora eu digo o seguinte, as que não optam é uma escolha equivocada, porque o PEI é uma necessidade atual diante da realidade dos nossos alunos e alunas. Então o PEI nada mais é do que um documento estratégico que, de forma colaborativa, garante que os nossos estudantes tenham uma condição
o mais próxima possível do suporte necessário para realizar uma avaliação, para dar conta de um determinado conteúdo, para poder fazer aquilo que é fundamental nos direitos humanos, que é desenvolver as suas potencialidades. O PEI ele é crucial porque ele reconhece que cada estudante tem uma necessidade específica. Tá? Nem todos os estudantes precisam, podem, né, solicitar um plano individual. Agora, alguns alunos que têm necessidades e formas de aprendizado únicas, eles têm esse direito e podem fazer essa solicitação. No caso da Unespar, nós temos uma mediação, né, que é feita pela Resolução 021 de 2022. Então, em 2022, nós instrumentalizamos um documento de 15 páginas que apresenta todas as características, o regulamento para o desenvolvimento do plano educacional individualizado, que vai além de uma forma padronizada de interpretar a questão, porque longe a resolução ajuda como política pública. Agora, não dá para dizer que todo caso vai ser tratado de maneira padronizada. Então, assim, ele é uma exigência normativa, ele atende uma legislação brasileira específica, né, que hoje já é bem consolidada. Eu vou arriscar dizer para vocês que a Unespar, enquanto instituição, ela está bem avançada nesse debate. Nós temos profissionais na área de educação inclusiva que estão, assim, dentro eu vou usar um termo aqui bem quase coach, dentro do mainstream do debate. São pessoas que estão desenvolvendo, né, uma regulamentação muito coesa, muito forte, muito propensa à inclusão dessas pessoas cada vez mais na relação ensino-aprendizagem. Olha, o PEI ele apresenta, na minha interpretação, só vantagens. Ele tem vantagens por quê? Porque ele não é um instrumento é para passar o aluno, é para garantir o IDEB, é para garantir a não evasão. O PEI, acima de tudo, é uma ação que ela é uma de humanidade. É o que o PEI também indica como fundamental. Que essas pessoas que estão passando pelo processo de plano de estudo individualizado também sejam tutoradas. Então, todas elas vão ter ou um tutor ou um mentor, né? Essa palavra mentoria, ela está muito aí vinculada a um outro universo, mas a ideia mesmo de que haja um professor, uma professora de referência para poder acompanhar esse aluno ou essa aluna. Em 2020, nós temos uma medida provisória em plena pandemia, que nós vamos ter o plano de ensino individualizado. O PEI, então, nasce em 2020, como política pública. Primeiro eu fui no médico, né, em Campo Mourão, que me acolheu em relação a me explicar desenhando como é que funcionava o cérebro. E a primeira coisa que ele me explicou foi neuroplasticidade. Quando ele explicou a neuroplasticidade, eu fiquei desesperada em relação à corrida contra o tempo que eu tinha. Primeira coisa que eu acho que é o mais difícil é coragem para as mães. Porque quando você tem um diagnóstico tabu, assim, um diagnóstico que você não inserta, um diagnóstico que você fica na dúvida, será que meu filho vai falar? Será que meu filho... E eu comecei a procurar profissionais, referências na área. Eu acho que é importante você, primeiro, se atentar a entender isso, se atentar a buscar boas informações e começar a ver as informações em relação ao seu filho que está lá, na sua frente. É que eu já aprendi escrever. Ler, escrever, pintar. E desenhar. Eu costumo desenhar cada coisa. Só que eu não posso falar.
Prazer, meu nome é Michele, eu sou analista de recrutamento e seleção e trabalho na empresa há quase 4 anos. Prazer, me chamo Giovana Maria, sou assistente de recrutamento e seleção e eu trabalho também há quase 4 anos. Então, gente, a primeiro momento, né, nós sempre tivemos esse desafio de cotas e a gente sabe que é algo comum para todas as empresas. E esse ano, né, nós representando o time de recrutamento e seleção aqui de Campo Mourão, tivemos essa iniciativa de pensar em deficiências para além daquilo que a gente já tinha aqui na empresa, né? Então a gente tinha pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, visual, e a gente pensou, por que não trazer, né, deficiências intelectuais, e pensamos também no espectro autista. Então a gente teve essa iniciativa e foi de fato, né, algo que foi muito gratificante e fez a gente amadurecer muito enquanto profissional. Então acho que foi nesse sentido. Aí a gente já entra em nível de suporte. Nível de suporte 1, então a criança, dentro do déficit social, o nível de suporte 1, ela fala frases, ela argumenta. Só que ela pode ter déficit no início da conversação, de começar uma conversa. Ela pode ter dificuldade de entender as pistas sociais em relação a é momento de eu falar ou não é momento de eu falar. Então, isso é um déficit social, tá? Nível de suporte 2, dentro desse ambiente, às vezes alguém vai falar com você e a pessoa não entende você falando. Então, às vezes, você precisa de alguém para te dar um suporte em relação a essa interação. Te dar Então, toda criança nível 2, diagnosticada com 2 anos, porque não fala, foi quando começou a busca pelo diagnóstico, ele vai ser diagnosticado porque tem aqueles 3 critérios diagnósticos. Mas ao início da busca que não fala. Até a estimulação precoce não fala ainda. Ele é nível 2. Ele precisa de tradução na comunicação verbal dele o tempo todo. O nível 3, ele já vem como é cérebro, gente. Para você mexer a perna, para você mexer o braço, para você ter tonia muscular, né? Para você não ser nem hipertônico, nem hipotônico, você precisa do cérebro. Aciona o bumbum para fazer o exercício. Aciona o bíceps, não é? É o cérebro. Então, nível 3, a gente pode ter bastante também alteração. Nível 2 também pode ter alteração motora, que a gente estimula e vence mais fácil. Mas o nível 3 pode ter alterações bem marcantes em relação ao motor também. E principalmente nas atividades de vida diária. Então, o nível 3 não é só o suporte de interação social que vai precisar. Às vezes, nas atividades de vida diária, ajuda para escovar dente, ajuda para almoçar, ajuda para tomar banho, ajuda para fazer as atividades de vida diária. A relação dos direitos humanos também no mercado de trabalho ela é cada vez mais crescente. Né? É histórico. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que os direitos humanos são históricos. Então, por exemplo, as empresas passaram por um processo para poder entender como que era isso, como contratar, por que devemos contratar, por que devemos fomentar essa política dentro das empresas. Então, esse debate dos direitos humanos ele se faz cada vez mais necessário em todos os espaços, não só no espaço do debate da política pública, mas também no espaço da política empresarial. Então, as grandes corporações também precisam olhar para essas pessoas e entenderem que a diferença que elas possuem não necessariamente afeta a qualidade da produção da empresa. Agora, vale uma coisa bem importante, antes que haja qualquer fala, porque essa fala sempre vai aparecer. Só se fala de direito. Essa é a maior falácia. Não existe direito sem dever interconectado. Diz assim, que só tem direito com deveres. Passou de anos sem precisar de ajuda de ninguém. Ele nunca foi um aluno, que nem o povo prega muito autismo, nossa, os experts, né? Ele sempre foi um aluno mediano dentro, sempre tirou as notas dele, daí tinha, e daí ele fez curso de informática, fez jovem empreendedor, enfim, daí finalizou o curso. Eu recolhi no curso, porque já estava acabando o ensino médio. A vida social do Raul é trabalho, escola, é tudo
que, tipo assim, ele não vai pra balada, então a vida social dele são os compromissos, né? Então eu falei assim, meu Deus, o Raul vai terminar o ensino médio, e daí? O que vai ser? Aí o Raul falou assim, mãe, o Pedro já está trabalhando, e eu? Quero trabalhar também. Falei, não, filho, vai aparecer uma oportunidade para você também. O processo, né, de seleção, geralmente a gente tem esse primeiro contato, né, via WhatsApp, né, informando sobre a entrevista, e não foi diferente em todas as etapas, né, mas assim, foi um pouco diferente do normal, né, então foi o primeiro contato realmente, né, tanto no processo de seleção, foi o primeiro autista, né, que a gente estava fazendo esse processo de seleção. A entrevista a gente adaptou as perguntas, né, teve ali um manejo, né, de como conversar ou questionar. Eu acho muito importante para a gente entrar em relação ao mercado de trabalho. Porque a gente tem, então, dentro do mercado de trabalho, um autista que entrou lá na empresa, né? Ele vem no nível 1 de suporte. Então, ele é uma pessoa muito funcional, ele tem habilidades técnicas em relação a um determinado tema. Ele passou por uma prova, ele entrou num concurso, ele passou num vestibular, né? Tipo assim, então assim, ele acessou áreas que ele talvez tinha um interesse restrito. Ele já foi para a área que ele gosta. Ele tem um interesse restrito, né? Pensando no critério diagnóstico, a área tecnológica. Então ele vai ter muita facilidade para passar numa prova. E muita habilidade nessa habilidade técnica, porque ele tem interesse restrito disso. Se a gente, dentro do trabalho, a gente tem para ele previsibilidade do que é esperado, ele tem uma tendência a comportamento repetitivo. Só que ele talvez vai precisar. Então, ele tem uma capacidade de desenvolver tecnicamente muito grande. Se respeitarmos, talvez, a alteração sensorial que ele tenha com luminosidade na sala. Mas é um co-work, todo mundo, né? Tipo assim, é uma sala que todo mundo trabalha junto. Vamos apagar a luz por causa daquela pessoa? Não, talvez a gente normalizar ele usar um óculos. Ah, mas ele é uma sala que tem muita gente. E se a gente pôr um abafador de ruído, ele vai exercer a habilidade dele muito melhor. A dificuldade é a interação social, né? Porque lá como é um ambiente assim, descontraído, então os líderes, as pessoas com cargo mais alto, eles brincam bastante, né? Pra descontrair mesmo. E não seja uma dificuldade que afete muito, mas é um pouco curioso, sim. Às vezes eles falam brincando e às vezes falam sério. E aí eu tenho uma dificuldade de entender quando estão falando sério, quando estão brincando. Mas alguns também ficam estressados, né, por não entender muito bem. E, ficam fixados. Antes eu ficava desconfortável quando eles ficavam preocupados comigo. Quando eles descobriram que eu era autista, eu vi que eles ficaram muito mais receosos com algumas coisas, mas com o tempo esse desconforto foi passando. Então a gente teve essas adaptações, né, de meio social, que a gente vê que tem a dificuldade, né, de interação social, então a gente tocou da forma mais leve possível, né, tentando instigar o que mais gostava de conversar ou o que gostava de fazer. A gente faz essas adaptações, né, durante ali o ramo da entrevista. Mas por uma forma assim, de adaptação, né, da nossa parte, né, quando a gente identifica essas dificuldades, a gente consegue fazer de uma forma para ficar mais tranquila, mas tentando também manter a inclusão. A Unespar, né, ela consegue, dentro do seu conselho, dentro das suas normativas, e a gente sabe que nem tudo dentro do ambiente burocrático do Estado é rápido, mas em 2 anos a universidade conseguiu, então, colocar isso como uma resolução interna. A Unespar é uma das únicas universidades do Estado do Paraná e, quiçá, do Brasil, que tem uma pró-reitoria voltada especificamente, né, para as políticas educacionais e para os direitos humanos. O nosso foco é pensar, por exemplo, no caso desses alunos e alunas que foram atendidos pelo PEI, né, vamos pensar especificamente naqueles que possuem, né, TEA, e como que a universidade pode... A universidade, primeiro, ela tem que abrir um canal de diálogo com o mercado de trabalho.
Então eu acho que nós temos que começar a entender que não adianta focar somente nesse discurso que a universidade por si só ela vai caminhar sozinha. A universidade cada vez mais ela tem que entender que a sociedade que a rodeia é o que a faz existir. Então a universidade faz parte da cidade e faz parte do mercado de trabalho da cidade. Então talvez um caminho, poderíamos pensar alguns projetos para poder se aproximar das empresas maiores da cidade. Talvez por projetos ou por ações coletivas de vários colegiados, investigar quais as empresas que já têm políticas, né, de absorção desses alunos e alunas com TEA para o seu mercado de trabalho, para o seu corpo, né, de trabalhadores. Ou se a empresa não tem, como que a universidade poderia talvez fomentar um programa, né? Nós temos na região de Campo Mourão, da Concan, empresas de tamanho gigantescos. Mas não só focar na empresa grande, talvez começar algumas campanhas públicas. Eu acho que talvez esse seja até a entrevista de vocês desperta a gente enquanto coordenador do centro para poder pensar isso, talvez levar para gestores, debater, né, nos sindicatos, levar esse diálogo com as pessoas que estão à frente, né, das lideranças. Olha, como é que a tua empresa enxerga isso? Como é que a tua empresa faz isso? Talvez fazer um levantamento para poder entender qual que é o papel da universidade nesse contexto. A gente tem contribuição? Nós temos. Ela é tão significativa assim? Não sei. É difícil mensurar, mas eu acho que a gente poderia melhorar. Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, comecei a entregar currículo, minha mãe, ela sugeriu de escolher minha mãe e minha psicóloga sugeriu um trabalho que interagisse mais com pessoas. Porque como eu tinha só o diagnóstico de TDAH na época, só que eu ainda era muito ruim com comunicação com pessoas, elas achavam que se eu tivesse isso diariamente, ia melhorar. Daí, meu primeiro emprego foi como vendedora. Eu odiei. Me fazia muito mal. Não gostei nem um pouco. Eu chegava até ter crises no local de trabalho. Acho que no meu trabalho atual, o pessoal fala que eu nem pareço ser tanto autista. Mas eu acho que é mais pelo eu estar confortável no local de trabalho. Daí meus sintomas não parecem tanto. Mas no meu antigo local de trabalho, eu tinha que esconder que eu era autista, por causa que eles perguntavam muito. Porque eu tinha muita crise lá. Então eu busquei uma alternativa e a internet ela se encaixou muito bem. E aí eu até tentei criar uma empresa digital. E eu trabalhava no modelo dropshipping, eu tinha uma loja online. É um e-commerce. Hoje eu trabalho no estoque, né? E eu não... E até foi bom, né, isso, porque eu não sou muito bom com interação com clientes, então eu fico no estoque e tá bom. Se eu tivesse, né, trabalhando com atendimento ao público, no começo, assim, com algumas pessoas, seria tranquilo, mas isso em uma escala maior, em um dia de movimento, eu ficaria estressado, eu acabaria gerando um estresse bem rápido. Essa questão de contato visual, não consigo olhar no olho por mais de 2 segundos, eu não sei explicar o que eu sinto, mas é desconfortável. Né? Então a gente tem pensado muito em entender como aquela pessoa se sente, né? Então, com o primeiro caso que a gente teve agora, e recentemente a gente contratou mais 2 pessoas, né? A gente tenta promover muito essa questão de, cara, o que é uma coisa que te incomoda? Então, eu me incomodo com ruídos, então a gente tentar promover um protetor auricular que vai de fato interromper esses ruídos. Eu me incomodo com luminosidade, ou eu me incomodo de estar em um local onde tem muitas pessoas. Então, a princípio, como a gente ainda está engatinhando no tema, a gente tem
feito, né, esse feedback constante com o colaborador para ele levantar a mão e a gente entender onde a gente pode ter, né, pontos de oportunidade. Acho que a gente tem feito muitas adaptações aí em prol, né, dessa inclusão ou do conforto da pessoa, né? Tanto, por exemplo, essa adaptação diária ou adaptação, né, de função, né, do ambiente de pessoas. Então essa pessoa, então a gente conversa bastante, principalmente com a deficiência intelectual, com os pais, né? Então muitas das vezes nas entrevistas a gente conversa com os pais, olha, o que gosta de fazer? Gosta de escrever ou gosta só de mexer no computador? Então a gente adapta até as funções e também horário, né? Então, recentemente a gente teve que fazer uma adaptação de horário, né? Então a gente flexibilizou. E nesse dia, ela ligou pro meu marido e falou assim, ó, tem vaga lá no Cine, o rapaz falou para você subir com ele lá agora. Daí ele foi, pegando todo o encaminhamento, foi fazer a entrevista no Paraná Supermercados e já voltou com a relação dos documentos que era para providenciar para ele ser contratado. E como os dias que ele ia trabalhar, que é de terça a sábado, que ele trabalha meio período, das 8 ao meio-dia. Desde então, já tem 2 anos que ele está trabalhando. Você trabalha hoje no Supermercados Paraná, é isso? Sim, lá no Família, perto da Ruama. E o que você faz lá no supermercado? Qual que é a sua função lá? A minha função é empacotar as mercadorias. É. Eu sempre passo a conta para o cliente, deixa eu ver, até quando ele pegar para colocar no carrinho para levar no carro. Aí eu falo, tem um ótimo dia. E o pessoal sempre é simpático com você? Sim, mas depende da pessoa que for. Tem uns que é meio fechadão, sabe? Gosta de trabalhar lá? Sim, aquele é o meu primeiro emprego. Eu aprendi cada coisa. Com os meus colegas de trabalho também, desde o momento que eu apareci lá. Eu entrei por indicação, alguém me recomendou. Às vezes a pessoa tem o laudo, esse laudo não atrapalha ela a trabalhar, mas ela tem medo de declarar isso por ser mal entendido, por ser mal recebido, muitas vezes por não ser contratado ou por ser preterido em sala de aula pelos colegas. Mas tem laudo. Então, a gente tenta identificar no começo para que, de repente, a gente já possa fazer a abordagem e o PEI já começar a fazer parte da vida, né, desses sujeitos. Não, eu queria esconder no começo, na verdade. Acho que pela experiência do meu antigo trabalho. Não sentia que ia ser muito bom se soubesse. A gente sabe o que acontece, o preconceito, o bullying, essas coisas. Um dia ela chegou a falar para mim que ela tinha que entrar na sala, escrever o número da lei que defendia para alguns alunos pararem de fazer bullying. Eu nunca soube o que foi, nem quero saber, sabe? Mas, tipo, passamos por isso também. Fácil não foi. E, tipo assim, a questão do direito também, de ter meu preconceito, que eu te falei. Eu tive situações de levar ele para consultar, ele ficava nervoso em ambientes fechados, ele chorava muito. Eu fui convidada a esperar lá fora até a vez dele. Entendeu? Então, esse é um direito violado. Assim, eu já fui atrás dos direitos do Raul e ele tem todo direito de estar aqui. Ela falou assim para mim, eu sei que ele é direito dele, é muito bonito o governo falar de inclusão, mas não fazer nada. Eu falei assim, meu filho não veio com manual de instrução. Então, infelizmente é assim. Se o governo está pedindo a inclusão, eu penso que ele tem que fornecer o conhecimento para vocês também. Então, os professores, né? Então, tipo, você tem que ir atrás também, né? Mas a gente, eu fui tratada assim, de uma forma, tipo, tira ele daqui que está incomodando, entendeu? Só que, assim como tinha uma com essa posição, tinha 10 que não tinham essa posição, que acolheram. Um pouco, por causa das brincadeiras que os colegas faziam, falavam que eu era estranha, que eu fazia umas coisas estranhas, ou que eu era muito sensível, que eu me irritava facilmente, umas coisas assim. Eu não costumo muito falar que eu tenho autismo, mas eu sinto que tem impressão de frescura, assim, principalmente do pessoal de uma idade mais avançada, né? Eu sinto um pouco de preconceito em relação a isso.
E a questão do contato visual também é considerado falta de respeito, né? Se você não olha no olho, parece que você não está. A pessoa acha que você não está prestando atenção nela ou não está ligando para ela. Mas se você fala também, se eu falar isso também, acaba que fica pior a situação. Então, por isso eu prefiro não falar. Considerado falta de respeito. E se eu falar o que eu tiro, a pessoa piora, né? A pessoa, não sei se ela pensa que é frescura ou não sei o que acontece, mas sim, eu cheguei a fazer algumas entrevistas e eu percebi que ela fala assim um pouco diferente, um pouco travada, eu já sabia que não ia dar certo, sabe? A questão da fala, porque, querendo ou não, é uma das primeiras impressões, né, que se tem. E ela afeta bastante isso. A inclusão vem de você entender a característica da pessoa, entende? A inclusão vem disso, seja ela qual deficiência que for. Imagina se quanto mais pessoas entenderem o que é ser autista, né? Mais pessoas vão ter, os autistas vão ter mais liberdade de falar que é autista. E por que ele vai querer falar que é autista? Porque se ele fala, aquela pessoa me dá um suporte no que eu realmente preciso. Equidade não é igualdade. Equidade é dar mais para quem precisa de mais. Então, eu quando atendo paciente, alguns pacientes eu explico mais do que outros pacientes. Então, a inclusão, a gente tem que pensar que não é igualdade para todos. É equidade. A gente precisa entender. A questão do trabalho, acho que é mais o jeito que o estresse do dia a dia me afeta, por causa que eu não consigo segurar quando alguma coisa me incomoda. E eu tenho medo de às vezes começar a afetar meu trabalho. Acho que a visão que eu tenho de mim antes de trabalhar é com eu adolescente, na escola, daí não é uma lembrança que eu gosto muito. Porque eu lembro que eu, mais nova, era mais retraída, acho que pode dizer isso. Acho que tudo que hoje em dia para mim é tolerável, assim, no dia a dia, antigamente não era. Eu tinha muito mais dificuldade de lidar com as coisas. Mas depois que eu recebi o diagnóstico, o tratamento e eu soube melhor lidar comigo mesma, um local de trabalho, que para mim é bem parecido até com um local escolar, não é mais tão estressante. Você está trabalhando, na minha opinião, uma forma de se desenvolver como pessoa, lidar com a responsabilidade e evoluir no sentido geral, assim, como ser humano. Primeiro ano, outra situação. Vieram me chamar que as mães estavam preocupadas, não sei o quê, mas quem contou para essas mães? Quem falou para essas mães que ele era uma criança diferente, né? Que ele tinha o autismo? Quem contou? Por que as mães estavam preocupadas? Eu nunca fui agressiva, eu nunca tive problema com agressividade, né? Eu tive que falar que ele tinha o direito de estar lá. Aí, tipo assim, não foi uma conversa legal, mas a partir daí ninguém mais me incomodou. Isso eu acabei então, estava deixando as pessoas irritadas, né? E ter que repetir algumas coisas ou explicar de outra maneira, porque é muito comum as pessoas usarem sarcasmos ou figuras de linguagem. Eu não entendo muito bem, mas um rapaz ele falou assim para mim pegar uma ferramenta que estava em cima da mesa. Aí eu fui, mas como tinha muita coisa em cima da mesa, eu acabei não encontrando. Aí ele disse assim, se fosse uma cobra eu tinha te mordido. Só que aí eu não entendi. E ele ficou estressado, porque eu não entendi. Aí depois de um tempo eu fui entender. E se o objeto fosse uma cobra, eu estava tão perto. Eu não mordi, não vi na hora.
Viu o perfil dele e a gente identificou que poderia se encaixar em uma determinada área. Então a gente pensou, olha, esse perfil acho que vai ser interessante aqui. Então, no primeiro momento, a gente pensou em alocar ele nessa área e a gente foi acompanhando, né? Então, a gente fez alguns feedbacks com ele, como ele já tinha meu nome como referência, eu conversei com ele para entender como ele estava se sentindo. Ele tinha medo do que a equipe iria pensar dele. E deu dado o momento do contrato dele, ainda na experiência, ele começou a faltar. Sem justificativas e a gente não entendia muito bem o motivo. E um certo dia eu consegui convencê-lo a vir conversar comigo pessoalmente e eu entendi que o setor não estava funcionando, né? E foi no momento onde a gente ligou todos os nossos alertas e pensou, por que não trocá-lo de área? Né? E nessa troca a gente pensou, por mais que, não digo que seja tarde, né? Mas há tempo em treinar antes. Então antes da gente mudar ele de setor, a gente trouxe uma palestrante que é especialista no tema e ela deu uma palestra para todas aquelas pessoas que iriam ter contato direto com ele e até contato indireto, né? A gente parte muito do princípio, não só com ele, mas para todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que não é apenas contratar e inserir, mas sim incluir, né? Hoje a gente continua, né, tendo feedbacks, então sempre que eu vejo ele ou mando mensagens, eu pergunto como ele está se sentindo. Até então, os feedbacks vêm sendo positivos. Disse que já está inserindo novos projetos na rotina dele, que ele tem performado muito bem. Então, isso é algo que é muito gratificante, né? E a gente vê essa troca acontecendo, tanto dele quanto colaborador, mas também com a satisfação da gestão. Foi assim que surgiu, na verdade. Aí hoje, assim, eu acho que toda mãe de autista, mãe, pai, né, toda pessoa que cuida de um autista e começa a estudar, tem uma ansiedade muito grande em falar mais sobre o assunto para as pessoas, sabe? Porque o autismo é um tema que ele tem muita mais chance, uma criança que é diagnosticada com 2 anos, ele tem muito mais chance de ter uma mudança de qualidade de vida, uma mudança de prognóstico de níveis de suporte, né? Então ele tem uma mudança muito significativa quando o diagnóstico é feito de forma precoce. Eu sou muito grata, sabe? A gente enfrentou lutas nesse período, mas uma coisa que eu ouvi do doutor quando ele deu o diagnóstico para mim, eu tinha 4 para 5 anos, ele falou assim, mãe, não é porque teu filho tenha qualquer coisa que você vai deixar de educá-lo. E eu sempre tive comigo assim, que o filho a gente tem para ele viver no mundo, não para viver dentro de casa, dentro de uma bolha. Então, eu sempre prezei pela autonomia do Raul e na outra coisa, um detalhe que é interessante na vida dele, que no 5º ano, quando ele foi para o polo, eu moro para baixo da perimetral, no 6º ano. Eu moro para baixo da perimetral e ele não queria que ninguém levasse ele para a escola. Aí eu falei, Raul, mas você sabe ir embora sozinho? Eu sei, mãe. Aí eu ensinei ele a atravessar o semáforo, né, da Radiadores Modelo, e ele aprendeu. O Raul é independente de andar na rua desde o 6º. Eu sou grata, assim, eu me vejo que eu cheguei onde eu queria, porque a independência dele. Tipo, um dia a gente sabe, a gente na Eterno, né, vai saber se virar. Então é assim, a gente percebe, só que não é fácil você aceitar, não é fácil. Então, eu buscava uma resposta, então quando eu obtive a resposta, eu fui atrás de como que eu ia poder ajudar ele no desenvolvimento dele. Uma mensagem para aquelas pessoas do mimimi, que acham que é mimimi as coisas, sabe? Todo assunto, ele só vira realmente uma preocupação governamental, ele só vira prioridade em políticas públicas, ele só vira prioridade na sociedade se ele é falado. Então, tanto o autismo quanto qualquer outra necessidade de inclusão, né, qualquer outra deficiência ou qualquer outra pauta, eu acho que a gente tem que falar do assunto. Acho que é uma responsabilidade moral, social. Nós temos que nos respeitar nas diferenças. Para a gente conseguir cada vez mais conscientizar e incluir no mercado de trabalho. Aprendi com o Felipe.